Essa novela das eleições indiretas para o governo de Alagoas tem gerado muita discussão e também muitas dúvidas. Os partidos políticos acabaram judicializando a eleição e o povo nem entende o que está acontecendo. Para nos ajudar a compreender toda essa disputa, eu vou conversar a partir de agora com o advogado Dr. Gustavo Ferreira, via live, que vai explicar para a gente, inclusive, para a gente poder entender o que está acontecendo. Doutor Gustavo, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez no Fica Alerta, falando um pouquinho de direito eleitoral e com essa incumbência tão difícil de tentar, a expressão é feliz, tentar explicar esse processo. Não é fácil, né, doutor Gustavo? Agora, doutor Gustavo, vamos entender agora, porque ainda tudo é muito novo, né? Os acontecimentos são muito recentes, inclusive, tem horas que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal fez uma votação para poder discutir e decidir se continuaria o que pediu o relator da continuação, inclusive, da eleição para o próximo domingo. Ficaram 4 votos a favor, o relator mais 3, mas aí, no meio desse caminho, dessa votação, alguém pediu vistas. Ao pedir vista, o que acontece? Suspende a eleição ou suspende a discussão no Supremo Tribunal Federal? Excelente pergunta. Primeiro, só uma pequena correção. Tinha 5 votos já a favor. Já tinham 5, né? Caramba, então estava rápido, hein? Pertinho de fazer a maioria, né? São 11, isso. Né? Com 6 já faria a maioria. Veja só, com o pedido de vistas, fica suspensa, e a pergunta é extremamente feliz, fica suspensa a discussão, o julgamento. Como eu tenho já uma liminar, já uma decisão, e que o próprio relator, né, que deu essa decisão, o ministro Gilmar Mendes, tinha pedido que houvesse o ad referendo, ou seja, que houvesse a confirmação pelo pleno, essa liminar ainda prevalece, ela não foi derrubada, né? Com o pedido de vistas, acabou a discussão, o julgamento, ele encerra, ele é suspenso, acabou não, perdão, ele é suspenso porque o ministro Nunes Marques quer avaliar melhor. O problema é o que vem na sequência, né? Nós temos eleição domingo, né? Essa vista, se for depois do domingo, em sendo favorável, mantendo a linha que estava se acompanhando, para confirmar a liminar, menor dos problemas. Em sendo desfavorável, a gente pode ter uma dor de cabeça aí. Estamos vendo todos os cenários, por favor. Não estou desejando, não. Estou só conjecturando a situação. É importante isso, né, doutor Gustavo? Porque, na verdade, é o seguinte, nós estamos conversando com um advogado, né, especialista em direito eleitoral, doutor Gustavo Ferreira, via live ao vivo comigo, sobre essa questão dessa situação do Supremo Tribunal Federal, que um dos ministros acabou pedindo vistas dessa discussão que estava, inclusive, a 5. E quando eu desci, estava 4 com o relator Gilmar Mendes. Aí já chegou, então, 5, quer dizer, são 11, quase que passava. Então, acho que essa é a grande dúvida, doutor Gustavo. As pessoas querem saber o seguinte: suspendeu a discussão no Supremo Tribunal Federal. Mas existe uma outra situação, que o Gilmar Mendes, quando recebeu as informações do governo e da Assembleia Legislativa, ele também encaminhou à Procuradoria-Geral da República também explicações e da forma legal que podia ser pensado. E o Procurador-Geral da República acabou pedindo um parecer do Supremo Tribunal Federal em relação a que as chapas fossem feitas e fechadas apenas com deputados estaduais e não mais com pessoas abertas como era antes. É uma outra discussão que também ainda está em aberto, é isso? Ele dá excelente pergunta, ele dá uma inovada, podemos dizer assim, porque era uma ideia que não constava nem no pedido inicial, nem na manifestação do ministro Gilmar Ferreira Mendes, nem na manifestação do Estado de Alagoas e da Assembleia Legislativa, dizendo que os candidatos só poderiam ser deputados estaduais. Com todo respeito ao Procurador-Geral da República, né, é um pedido até um pouco fora do padrão, porque tradicionalmente, nas eleições que nós tivemos indiretas de estados e municípios, não houve essa limitação aos integrantes da casa. Inclusive, tem um precedente muito curioso do Rogério Rosso, que foi eleito governador do Distrito Federal, e o Rogério Rosso não era deputado estadual. Ganhou, inclusive, do deputado estadual, que era o presidente da Assembleia Legislativa. E exerceu o mandato de 1 ano, no DE, quase 1 ano, no Distrito Federal como governador. Então, essa inovação
deve ser analisada, evidentemente, até porque parte do Ministério, da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, mas ela destoou um pouquinho das regras constitucionais, curiosamente. Agora, doutor Gustavo, pelo que a gente tem percebido é o seguinte, como é um caso inusitado, tanto o Supremo Tribunal Federal como também a Procuradoria-Geral da República também estão batendo cabeças, porque é uma coisa nova que, inclusive, foi acordada dentro do Legislativo do Estado de Alagoas. Então, eles foram provocados e estão tentando trazer uma discussão da forma mais pura ou límpida possível, judicialmente falando, se é que pode dizer isso. Não, exato. É interessante que existem até alguns precedentes, Tocantins e da Bahia, mas o caso de Alagoas, ele vai nos detalhes. Vamos colocar assim, os precedentes baiano e tocantinense, eles servem das regras gerais. Eu sei que para quem está no meio do político é desesperador, mas para quem está no meio jurídico, esse julgamento, com certeza, ele vai servir como uma baliza para outros casos, como um modelo. Né? Olha, faça assim. Então, juridicamente, o futuro vai ser muito bom. Nesse momento, não serve desespero, imagino. Então, doutor Gustavo, só para a gente poder encerrar por conta do nosso tempo, foi excelente a sua participação com a gente, para que as pessoas entendam. O Supremo Tribunal Federal, um dos ministros, pediu vistas, então, inclusive, para poder entender melhor toda essa dinâmica. Então, está suspensa a discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, significa dizer, então, que o relator Gilmar Mendes, que deu, inclusive, favorável, inclusive, para que a eleição aconteça no próximo domingo, dia 15, às 13 horas, isso está mantido. A eleição continua até que novos fatos aconteçam, é isso? Sim, a eleição continua. O que nós não podemos dizer é que não vai acontecer questionamentos. Entenda? A eleição continua, mas com certeza quem entrou com a ação vai pedir a suspensão e com certeza em se realizando a eleição pode vir algum questionamento judicial depois. A eleição continua, mas isso não quer dizer que não tem problemas. Muito bem, doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas informações muito importantes aqui, para que a população entenda todo esse imbróglio, toda essa confusão que nós estamos acompanhando desde o início de maio, quando iria acontecer no dia 2 de maio, e infelizmente acabou então toda essa situação jurídica e nós continuamos ainda nessa incerteza. Mas enfim, o pleito está liberado pelo Supremo Tribunal Federal até que novas informações cheguem, né? E depois poderá ser questionado se a discussão voltar para o Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, dos entendimentos dos ministros. Vamos aguardar. Muito bem. Doutor Gustavo, muito obrigado, viu? Bom final de semana, sucesso. E a qualquer momento você poderá ser acionado. Muito obrigado pelo carinho e pela disponibilidade. Bom final de semana. Obrigado, professor, também. Muito obrigado mesmo. Muito simpático, inteligente, trazendo informações importantes aqui no nosso fenômeno Fique Alerta. Eita, não está fácil não, viu? Ia ser eu e o Edson, mas a gente acabou perdendo a data da inscrição. Não foi? Era ser o Voz de Trovão, que era o governador daqui. Muito bem.